Eu fiz esse vídeo porque há algum tempo eu criei esse canal com o intuito de realmente disso, de passar informações que fossem relevantes de alguma forma, que edificassem a pessoa, que de algum modo te melhorasse o modo de viver da pessoa. Dessa vez eu vou colocar algumas teorias que eu tenho, teorias comportamentais, que estão até divididas em algumas fases, e eu mantive essa divisão por achar que seja mais didático. Elas foram aparecendo de acordo com o que eu fui observando, então elas tiveram uma crescente, pelo menos na minha compreensão. E eu vou aproveitar esse momento para compartilhar alguma delas. Elas são simples, né? Mas principalmente a primeira fase às vezes é um pouco difícil de entender. Portanto, se ficar complicado, vocês podem colocar nos comentários o que eu posso melhorar. E também você pode ouvir de novo, caso uma dúvida persista. A primeira teoria que eu cheguei, né, a primeira teoria que eu consegui observar é a teoria que eu chamo de linear. Eu sempre senti que havia uma ausência na definição de sentimento. Então, muitas vezes, até na cultura pop, há um paradoxo quando a gente fala de sentimento e a gente fala de racionalidade, como se as duas fossem coisas diferentes. Então, um exemplo que eu lembro de cabeça aqui é do Star Trek, que aparece o Spock, que seria a racionalidade pura, e o capitão, que seria um meio, né? O médico, ele já seria a parte mais de sentimento, né? Só que assim, o que eu discordo é que esses sentimentos eles fogem da razão. O que eu observo é que eles são uma representação da sua atribuição de valores. Então, nessa primeira fase, o que eu coloco? Eu coloco que todo comportamento, tudo que você faz, ele deriva de um cálculo. E quando você faz esse cálculo mentalmente, quase que automático, você não percebe que você está fazendo esse cálculo. Quando você faz esse cálculo, gera um sentimento. E esse sentimento, ele vai ser o resultado de uma equação. Pode parecer complicado, mas eu vou colocar aqui a equação que talvez ajude um pouco na compreensão. Então, o sentimento é igual ao lucro, que é igual a possibilidade de sucesso. Essa possibilidade ela não é uma possibilidade que de fato ela seja matematicamente rigorosa, ela depende da sua fé, daquilo que você acredita que é possível ou não. Possibilidade de sucesso, PS, vezes aquilo que o sucesso vai acarretar, AS, menos possibilidade de fracasso, vezes aquilo que o fracasso vai acarretar. Ok? Então, por exemplo, se a pessoa tem medo de falar em público, muitas vezes é sugerido que a pessoa aumente a sua autoestima, que de certo modo faz sentido, porque se você acreditar que você vai conseguir fazer aquele ato, o sentimento que vem é um sentimento bom. Quando você acredita que a possibilidade de você fracassar é grande, aí sim, aí você tem o nervosismo. E o nervosismo, o que, que é? É o seu corpo tentando te ajudar a realizar uma tarefa que você acha que você não vai conseguir. Então, tem adrenalina, seu coração começa a bater mais rápido, e existem uma série de fenômenos que acontecem com o corpo para te ajudar a realizar aquela tarefa que você acha que você não vai conseguir. Ok? É claro que socialmente é meio complicado, porque se você tem medo de falar em público, é, você ficar nervoso muitas vezes aumenta, né, o nervosismo. Mas
o sentimento ele passou por esse cálculo. Então, se você tem medo, é porque você acredita que a possibilidade de fracasso e o fracasso que aquilo lá vai acarretar é muito maior do que a outra possibilidade. Se você fica feliz em alguma coisa que você vai realizar, é porque você está vendo algum lucro derivado daquela lá. Eu chamo de linear porque quando é uma equação do primeiro grau, você tem uma equação linear. E nessa fase, eu falo que o homem é linear. O pensamento dele é o que você acha que você vai perder, o que você acha que vai ganhar e as possibilidades. E aí existe uma série de sentimentos que nessa primeira fase você consegue compreender. Um outro, vi em um documentário, eles falando sobre o nojo. Eles falando que o nojo é um sentimento que você tem quando você tem medo de se contaminar com alguma coisa. Seu corpo acha que aquilo lá pode te dar doença, pode te dar alguma coisa ruim. E por conta disso você tem nojo, você tem repulsa, você tem vontade de se afastar daquilo lá. E o mais assim interessante nisso é que quando às vezes você imaginar alguma coisa nojenta, uma coisa que causa repulsa, muitas vezes você vai ter vontade de vomitar. A fonte dele não é física, a fonte dele é psicológica. Porque se você tem vontade de vomitar ao só pensar no nojo, isso já prova, em certa parte, o ponto. Que é, o seu corpo está achando que você ingeriu alguma coisa nojenta e ele está tentando expulsar aquilo. Mas você não ingeriu. Mas a sua mente, ela age de uma forma que você tem resultados físicos. Essa é a primeira fase, tá? Existe uma série de sentimentos que eu posso citar aqui. Tento explicar um pouco a depressão profunda nisso, de que quando a pessoa está em depressão profunda, ela não tem vontade de comer. Porque o seu corpo ele vai calcular. Você vai chegar na conclusão de que aquilo lá não é lucrativo, você comer. Porque você não tem interesse em se manter vivo. Então, por isso, a pessoa perde o apetite. Não tem mais. A mente faz esse cálculo. Você não tem mais o sentimento de fome. Então, querendo ou não, você vai passar por esse cálculo. E eu digo mais, todo comportamento passa por esse cálculo. Se você for coçar o seu ouvido, por exemplo, coçar a sua orelha, limpar o seu rosto, você vai fazer esse cálculo. Você vai calcular se a possibilidade de sucesso, qual que é, geralmente aí é 100%, e pronto, ele despreza o resto. Mas se você não acreditar que você vai ter 100% naquilo lá, a sua mente já vai começar a trabalhar aquilo lá, para ver se realmente vale a pena ou não. E outra coisa também que é necessário falar é que esse cálculo ele sempre vai se basear no seu ideal, naquilo que você considera como sendo a, a pessoa ou coisa mais valiosa na sua vida. Então ele vai passar por esse cálculo primeiro na pessoa que você acha mais importante, geralmente a própria pessoa, e depois nos outros, tá? Então depois no segundo, na terceira, na quarta pessoa, ou coisa, pode ser coisa também, mais importante, tá? Essa primeira fase eu chamo ela de linear. A primeira vez que eu me deparei com ela, eu achei incompleta. Porque existem pessoas que fazem coisas que não são lucrativas, né? Então, existem atitudes que socialmente não eram vistas como positivas, mas a pessoa acredita que é e continua exercendo. Outro ponto que eu achava que não se encaixava na teoria comportamental da primeira fase era a questão da culpa,
questão da consciência, a da sexualidade, a da paz. Eram questões que eu não achava que eram contempladas nessa primeira fase. E daí eu pulei para a segunda fase. A segunda fase tem a ver com culpa e paz. Essas duas noções. Para falar sobre a segunda fase, eu tenho que falar sobre a segunda fase, eu chamo ela de teoria comportamental circular. Eu me baseio no que Descartes escreveu. Descartes começou a supor o seguinte, que em si, tudo que a gente pensa que é verdadeiro, não for verdadeiro. Isso que a gente está pensando, na verdade, ser verdadeiro é falso. Se até uma soma básica, como 1 mais 1 é igual a 2, não for igual a 2, mas algum ser, algum poder sendo exercido sobre ele, o, o, o faça ter essa ilusão de que é 2, mas não é 2. E se as informações que você tem acesso, que são a base para os seus cálculos, que são a base da sua consciência, daquilo que você pensa, daquilo que você entende do mundo, daquilo que você é, daquilo que os outros são, se essa informação é falsa, do que eu posso ter certeza? Então ele rejeitou as verdades e ele chegou em uma verdade que não dava para ser ignorada, que é penso, logo existo. Porque por mais que o resultado de algum cálculo tivesse incorreto, por mais que as informações ele pudesse duvidar, por ele pensar, ele sabia que ele estava vivo. Então ele chega nessa primeira verdade de que penso, logo existo é uma verdade firme. É uma verdade por si só garante que há verdade. A verdade é que nós estamos vivos. A segunda informação que ele chega é de que ele tem a consciência, depois dessa primeira verdade, de que existe um ser perfeito. E aí ele fala que ele tem essa noção de Deus, e para ele essa conclusão ela é emanente, ela é natural do ser humano, tá? Pierre Bourdieu vai discordar completamente disso, tá? Mas eu preciso falar, né, essa conclusão que Descartes chegou. Por quê? Porque a teoria circular que eu coloco, que complementa e completa a primeira fase, ela parte disso. Ela parte de assim que você aceita alguma coisa como verdade, essa verdade na sua consciência começa a te julgar. E ela se torna circular. Porque toda afirmação que você faz, ou melhor, tudo aquilo que você ativa como verdade, quando isso acontece, você tem essa consciência, que é como se fosse Deus te julgando. Como que a verdade ela se firma? Primeiro eu preciso definir o que é verdade. Essa definição eu parti de uma definição filosófica, tá? Mas que eu preciso colocar ela para depois o seguinte. Tá? Então, vamos dizer o seguinte, eu me baseio um pouquinho num livro chamado Princípios da Medicina Chinesa. E aí ele fala sobre luz, sobre trevas, sobre escuridão, e é bem interessante. Quando eu faço esse paralelo, né, na luz, nas trevas com a verdade, é interessante, porque, por exemplo, vamos dizer que eu escolho ou 5 ou o número 10. E falo para você escolher um. Olha, eu escolhi 5 ou 10. Qual você acha que eu escolhi? Você vai dizer, por exemplo, sim. Então você tem 50% de chance de ter acertado. Só que, independentemente de você ter acertado a escolha que eu fiz ou não, em teoria,
Isso é uma mentira. Por quê? Porque a definição que a gente tem que colocar para a verdade é que a verdade ela tem uma base. Então, se você fala qualquer coisa sem base, você está mentindo. Essa é a definição. Se você colocar em acerto na sua consciência, não é assim que vai acontecer, tá? A sua consciência ela não sabe o que de fato é a verdade ou não. A sua consciência ela vai de acordo com a base de informação que você tem, ok? Então a primeira definição é essa: é baseado em alguma informação, eu tenho que aquela informação é verdade. Se você não tem base para afirmar alguma coisa, em teoria ela é mentira. Em definição, ela já é mentira. Então, verdade é aquilo que você pode afirmar porque você tem alguma base para afirmar aquilo. Mentira é alguma coisa que você pode afirmar, mas que você não tem base para aquilo. Ok? Agora, como que ela se processa? Como que ela é ativada? A primeira coisa que a gente tem que ver é que ela surge do conhecimento. Tá? Vamos analisar uma frase. Eu li A Arte da Guerra. Tudo bem. Você leu, você faz essa afirmação porque você lembra que você viu, que você leu. Só que vai que você fica sabendo depois que por um erro de impressão você comprou o livro, mas veio a capa de um e outro livro. Então, na verdade, você não leu A Arte da Guerra. Então, a primeira coisa que a gente vê é que a verdade ela surge do conhecimento, mas ela não surge só do conhecimento que você adquire. Ela se firma pela fé. Vamos dizer, por exemplo, para ser o segundo ponto, que ela se firma pela fé, tá? Vamos dizer que eu tenho um carro, um Monza preto. Esse tempo que eu não ouço falar nesse carro, mas tudo bem. Um Monza preto, por exemplo. E aí uma pessoa entra em contato comigo e fala, olha, seu carro, ele sofreu um acidente. Bateram no seu carro. Alguém entra em contato comigo e fala, olha, bateram no seu carro. Um Fusca branco. É claro que eu vou ignorar completamente, porque eu sei qual é a cor do meu carro e eu tenho certeza que eu sei mais do que a pessoa que está entrando em contato comigo. Então, o que faz a gente, que nos faz escolher entre aceitar uma verdade ou não, é a fé que a gente tem na declaração, nas sentenças ou na fonte daquelas sentenças, tá? Então, é preciso da fé para você firmar essa verdade, esse conhecimento como verdade. E mais, por último, a gente tem que confessar que ela é uma escolha. Existe, por exemplo, se a pessoa te falar que você não vai conseguir alcançar determinada coisa, você não vai conseguir alcançar ou galgar ou conquistar alguma coisa. Você pode ter N elementos na sua vida que corroboram com aquela afirmação. Você pode ter todas as pessoas ao seu redor falando a mesma coisa, confirmando que você não vai conseguir chegar àquilo lá. Mas para você, aquilo só vai se tornar verdade se você acreditar. Então você pode negar e você pode dar um contra-exemplo. Você pode, por exemplo, se usar como um contra-exemplo para quebrar todos aqueles argumentos, todas aquelas sentenças que foram ditas sobre você. Então a gente chega à conclusão de que a verdade na nossa consciência ela surge do conhecimento, ela se firma pela fé e ela é uma escolha, ok? É uma interação realmente que você faz ali, mas ela não deixa de ser, no final das contas, uma escolha sua.
A partir de então, quando você ativa essa verdade também ela começa a te julgar. Essa verdade ela começa também a ser a sua consciência. E o mundo você vai começar a traduzir daquela forma também. Então, basicamente, é isso. A teoria circular, é, ela dá origem à consciência. Depois disso, há uma subdivisão ainda que eu achei interessante colocar, que foi é, você aceita essa verdade, você começa a olhar os outros e a traduzir por essa verdade, depois você retira os valores decorrentes daquela verdade e depois você é julgado por aquela mesma verdade. E isso vai sempre acontecendo. É algo que eu acredito ser imanente, é algo que é próprio do ser humano. Embora eu tenha que destacar que Pierre Bourdieu ele discorda desses pontos meus. Tá? Outra coisa também é que eu tomei a liberdade de falar, principalmente dessa parte filosófica, partindo do ponto que o direito à crença, né, é inalienável. E isso é muito próprio do ser humano. Eu vi, por exemplo, a doutora Lucilena Galvão e ela fala uma coisa que eu acho bem legal. Ela fala que uma certa parente dela tinha um costume de, depois do almoço, segundo ela, filosofar. E que ela parava, refletia sobre a vida, e quando perguntavam para as outras pessoas o que ela estava fazendo, a pessoa falava: Ah, ela está matutando lá. E a Lucilena Galvão ela coloca isso como filosofar, como você pensar sobre, né? Então, baseado nisso, eu tomei essa liberdade de publicar o vídeo. Não está perfeito, não tem tudo o que eu quero dizer, mas eu acho que já tem uma boa base. No blog, que eu vou deixar o link na descrição, tem mais informações, tá? É, e aí, para quem quiser se aprofundar mais nessas teorias que eu desenvolvi, será bem-vindo. Se também tiver dúvida, alguma coisa que seja construtiva, crítica, por favor, deixe nos comentários, tá bom? Será muito bem-vindo. Eu também acho interessante, só abrindo um parênteses, futuramente eu penso em fazer um sobre o cristianismo e os paralelos com essa minha teoria, tá? No blog tem, mas eu acho às vezes legal às vezes colocar o vídeo aqui, tá? Mas qualquer coisa vocês deixem no comentário. Um ótimo dia, tarde, à noite, dependendo do horário que você estiver me ouvindo. Um ótimo dia, uma ótima vida para você.